Irmãos, paz e alegria a todos. Nós vamos dar início a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Mas antes, elevemos o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, Divino Amigo, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, nos debruçando sobre mais uma lição do Teu Evangelho, que possa nos trazer esclarecimento e também, Senhor, responsabilidade quanto à nossa autotransformação moral. Sê conosco, Jesus, agora e no decorrer de todo o nosso estudo. Que assim seja. Bem, meus irmãos, dando continuidade ao estudo de Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós hoje continuaremos estudando o capítulo 13, cujo título é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, e estamos nas instruções dos Espíritos, no item A Beneficência, que se iniciou na quinta-feira passada. Lembrando que beneficência nada mais é do que a prática do bem. E na quinta passada foi o item 11, hoje nós vamos estudar o item 12, que é uma mensagem do Espírito Vicente de Paulo, conhecido no catolicismo como São Vicente de Paulo, e ela foi recebida em Paris em 1858. E para quem não sabe, lembrando, Vicente de Paulo, ele foi um sacerdote católico francês que viveu entre os séculos 16 e 17, 1500, 1600 e alguma coisa. E ele chegou a ser capelão geral e real da França. E se caracterizava, dentre outras virtudes, sobretudo pela humildade e pela caridade. Então é alguém que fala sobre o assunto da beneficência com propriedade, com autoridade moral. E nós vamos ter oportunidade de, no decorrer do estudo, vermos melhor isso. Bem, então ele inicia dizendo o seguinte, falando conosco: sede bons e caridosos, essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito, nesta lição: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo, devotamento e dedicação ao próximo. Somente nos arroubos, no êxtase, nos encantos da caridade, encontra ela ventura, felicidade e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga, quer dizer, a horrível cicatriz, ferida do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Portanto, meus irmãos, a beneficência, a prática do bem, da caridade, a vivência do amor ao próximo, como ele nos mostra aqui, vão nos favorecer a nossa elevação espiritual. E além disso, vão nos proporcionar uma alegria imensa e vão nos conduzir à felicidade, felicidade legítima, não a felicidade enganosa que às vezes a gente encontra por aí nas ilusões do mundo. E ele nos convida e nos convoca a realizarmos a luta
árdua, mas necessária, contra o egoísmo que muitas vezes ainda reside em nosso íntimo, dentro de nós. E nos voltarmos para o nosso próximo, olharmos para o lado, enxergarmos o outro além de nós mesmos, através do amparo aos irmãos necessitados, seja através do consolo, do auxílio ou da forma que for possível, e claro, conforme a necessidade do próximo, do nosso irmão, de jornada, de caminhada. Afinal de contas, o servir, o ser útil, é realmente o caminho para a verdadeira felicidade. E ele deixa isso muito claro logo aqui de início na sua mensagem. E prossegue ele. Ademais, além disso, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de alegria, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia, quer dizer, o grande prazer que uma ação boa proporciona, conservar-vos-ias sempre na senda, ou seja, no caminho do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notai que a nossa história guarda piedosa, ou seja, bondosa, virtuosa, lembrança de uma multidão de homens de bem. Então, meus irmãos, se muitas vezes nós sentimos uma alegria íntima diante de histórias, de relatos de caridade, ao ouvirmos alguém narrar algum fato que envolve a caridade, a prática do bem, alguma boa ação, imaginemos então quão maior não é o prazer realmente de servir o próximo, de servir os nossos irmãos, de fazer o bem. E que também, além de ser gerador de toda essa alegria interior, é um meio, um recurso muito grande, muito importante de progresso espiritual. Vai favorecer o nosso progresso, a nossa evolução. Mas, muitas vezes, temos a necessidade de fortalecermos em nós mesmos esse desejo do bem, para que possamos ter essa vontade firme da prática do bem, para que possa se tornar realmente uma ação constante, perseverante em nossas vidas. E como Vicente de Paulo Bens nos lembra, a história da humanidade, ela está repleta com diversos exemplos de homens de bem, exemplos de caridade, de beneficência, conforme nos diz o tema do estudo. Podemos citar, por exemplo, Francisco de Assis, Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros, inclusive o próprio Vicente de Paulo, autor dessa mensagem, conforme nós dissemos no início, que também se caracterizou pela humildade, pela caridade. Alguém que demonstrou durante a sua existência terrena, sua vida aqui na Terra, quando encarnado, além de um imenso amor a Deus, um grande amor também aos pobres, aos irmãos carentes, necessitados, e que procurou auxiliá-los de todos os meios ao seu alcance. Inclusive, nós deixamos aqui o convite para que depois os irmãos possam buscar
a biografia de Vicente de Paulo, que serve como grande exemplo e inspiração de beneficência para todos nós. E queremos destacar também a luta dele pela dignidade dos prisioneiros das antigas galés, que eram antigos navios que a gente vê em filmes de época. E os homens que cometiam determinados delitos, eles acabavam sendo presos e se viam na situação dos trabalhos forçados nesses navios e em condições subhumanas, muito cruéis. E Vicente de Paulo, ele vai em favor desses irmãos, da sua dignidade humana, para que realmente eles tivessem um tratamento digno como seres humanos que são, e que sabemos que além disso, espíritos imortais, que todos somos. Bem, no parágrafo seguinte, prossegue Vicente de Paulo: Não vos disse Jesus tudo o que concerne, quer dizer, se refere às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos, ou seja, lições? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas, ou seja, do Evangelho. Desprezam, porém, esse livro, o Evangelho. Consideram repositório, ou seja, coleção de palavras ocas, vazias, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código, ou seja, conjunto de normas, de leis, admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário, por vontade própria, a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes, brilhantes, luminosas, do devotamento, ou seja, da dedicação de Jesus, e meditai-as. Jesus é nosso guia e modelo, conforme nós encontramos a informação dada pelos espíritos superiores Allan Kardec na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Portanto, ele é o exemplo maior para todos nós, para toda a humanidade. Exemplo maior, sobretudo, de amor e caridade. E o Evangelho, que contém justamente as lições de Jesus, precisa, portanto, ser não apenas estudado, mas também refletido, compreendido e vivenciado. E o Espiritismo, ele nos auxilia nessa tarefa de reflexão e compreensão do Evangelho de Jesus, para que possamos praticá-lo de forma consciente. E nós vamos encontrar um desses auxílios que o Espiritismo nos dá para entendermos melhor essa questão da caridade, para que possamos bem praticá-la, na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da caridade conforme o entendimento, a compreensão de Jesus. Então, como vamos entender a caridade no sentido evangélico, no sentido do Evangelho de Jesus? E os espíritos superiores nos esclarecem com 3 aspectos, basicamente: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, dos outros, e perdão das ofensas. É o que a gente costuma brincar, né, dizendo que é o BIP da caridade: benevolência, indulgência e perdão.
E, sobretudo, nesse primeiro aspecto da benevolência, nós temos aí a questão da beneficência, da prática do bem, de sermos bons, de fazermos o bem. Continuando, diz ainda Vicente de Paulo: homens fortes, armai-vos, homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar. Apenas para vos estimularmos o zelo, ou seja, o cuidado, a atenção e as virtudes, é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas, se cada um quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis, ou seja, rebeldes. Portanto, ele nos fala sobre a fortaleza moral que devemos adquirir através da fé. Fé essa que deve se traduzir em autoconfiança, ou seja, fé em nós mesmos, na nossa capacidade, nas nossas potencialidades, e também fé em Deus, fé no amparo de Deus, no amparo divino que não nos falta, porque Deus, Ele cuida das suas criaturas através da providência divina. E nós estamos falando aqui na questão da caridade, e aí ele fala sobre a divulgação, a propagação do Espiritismo. E isso nos faz lembrarmos, recordarmos uma colocação do Espírito Emmanuel, quando ele nos diz que a maior caridade que podemos fazer com o Espiritismo, com a doutrina espírita, é a sua própria divulgação. Devemos nos empenhar na divulgação do Espiritismo para que o conhecimento espírita, que tanto nos favorece e nos beneficia, possa igualmente beneficiar a tantas outras criaturas, muitas vezes sedentas, necessitadas, famintas desse conhecimento esclarecedor, consolador e libertador. Mas nós precisamos nos lembrar que a melhor forma de divulgarmos o Espiritismo é através do nosso próprio exemplo. Porque a palavra convence, mas sabemos que é o exemplo que verdadeiramente arrasta. A pedagogia do exemplo foi o que Jesus utilizou, arrastando multidões atrás de si. Portanto, os espíritos, conforme nos diz Vicente de Paulo aqui, os espíritos vêm nos estimular ao cultivo de virtudes. Virtudes com a beneficência, a bondade, a caridade, além de tantas outras. Pois dessa forma estaremos exemplificando a nossa fé espírita, a nossa fé cristã. E ele prossegue no parágrafo seguinte: a caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, sem a caridade, não existem as outras virtudes. Sem a caridade não há esperar melhor sorte, melhor destino. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé.
pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Portanto, ele deixa claro que a caridade é a base de todas as virtudes. É o guia para um destino melhor e mais glorioso. Sobretudo com vistas à imortalidade. Somos espíritos imortais. Sabemos que após a chamada morte, a desencarnação, a vida prossegue no além-túmulo. E o que nos espera lá? Justamente vai depender de como estivermos conduzindo a nossa vida aqui material física. Sabemos que não levaremos conosco para a vida espiritual bens materiais, riquezas materiais, mas sim os bens espirituais, as riquezas, os valores morais, os bons sentimentos e, sobretudo, as boas ações que tivermos realizado, as virtudes que tivermos conseguido cultivar e adquirir através do nosso esforço próprio, do nosso esforço pessoal. E ao lermos e refletirmos sobre esse trecho, nós nos lembramos que o apóstolo Tiago nos diz em sua epístola, no capítulo 2, versículo 26, a fé sem obras é morta, nos lembrando que nos cabe darmos o nosso testemunho de fé através das nossas ações, ações no bem. Novamente, aí a questão do exemplo, do nosso exemplo cristão, das nossas atitudes coerentes com o conhecimento espírita que nós já possuímos. E ele continua falando ainda sobre a caridade no parágrafo seguinte, nos diz Vicente de Paulo: a caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador, ou seja, de Deus. É a sua própria virtude, dada por Ele, por Deus, à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual coração dissociente, bastante perverso, para recalcar, ou seja, reprimir, sufocar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual filho bastante mau para se rebelar, ou seja, se revoltar contra essa doce carícia, a caridade? Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Lema este que dá título a um outro capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 15, que será estudado mais para frente. Portanto, a caridade deve ser a mola mestra da nossa vida, das nossas ações, enquanto conhecedores da doutrina espírita, enquanto tendo essa responsabilidade. E é interessante que nós vamos encontrar justamente em algumas pesquisas estatísticas, apontando, sinalizando justamente que dentre os diversos grupos religiosos,
os espíritas, de um modo geral, são daqueles religiosos que mais costumam se destacar na prática da caridade, que mais costumam realizar atividades caritativas, atividades assistenciais, de promoção social, de auxílio ao próximo. Nós não estamos aqui desmerecendo as demais religiões, nós estamos colocando com base em determinadas pesquisas, em dados que apontam para isso. Mas isso, de maneira alguma, deve servir de motivo para envaidecimento de nós espíritos. Muito pelo contrário. Precisa sim ser um motivo de conscientização quanto à nossa responsabilidade. Afinal de contas, o próprio Evangelho nos coloca que muito se pedirá a quem muito recebeu. Ou seja, a nossa responsabilidade ela é proporcional ao nosso conhecimento. E o Espiritismo, ele nos favorece o acesso a conhecimentos muito amplos de vários aspectos da vida. E todo esse conhecimento, ele precisa se converter realmente em ações diárias, em atitudes do nosso dia a dia. Daí a nossa responsabilidade. O nosso compromisso com a causa do bem, do amor, da paz. E nós precisamos ter em mente, como ele nos lembra aqui, que somos filhos de Deus e, portanto, herdeiros do Pai, herdeiros do seu amor. Sendo assim, nós temos uma série de potencialidades divinas latentes, adormecidas em nós, em nosso íntimo, que precisam ser despertadas e desenvolvidas. E podemos destacar, dentre essas potencialidades divinas em nós, a capacidade de amar. Capacidade de amar. E nós precisamos realmente desenvolver essa capacidade, ampliá-la, fortalecê-la cada vez mais. De que forma? Através de atitudes de amor na nossa vida, no nosso dia a dia. Lembrando que a caridade é justamente esse amor colocado em movimento, em ação, na prática. E é isso que devemos buscar, fazer e realizar sempre. E aí nós caminhamos para o último parágrafo, onde Vicente de Paulo vai falar, ainda que bem de leve, um pouco sobre si, quando ele nos diz: não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor, ou seja, a timidez, a modéstia de suas obras, de suas ações. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem-lhes seja dado por missão continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso, quer dizer, bondoso, virtuoso, e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo júbilo, alegria, com todo júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Portanto, Vicente de Paulo, ele
bastante sutil ao falar sobre si mesmo, sobre suas ações, quando ainda estava encarnado. E como nos diz o próprio título deste capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Uma colocação de Jesus nos convidando a fazermos o bem sem ostentação, sem buscarmos autopromoção, destaque. E fazemos o bem justamente com humildade, abnegação, dedicação, altruísmo, e que são características justamente do nosso irmão Vicente de Paulo. Bem, ele procurou se referir ao que ele fez durante a sua vida terrena de forma bem sutil, bem por alto, mas nós podemos citar um pouco melhor essas obras. Demos uma pesquisada e nós vimos que ele foi responsável pela criação de diversas obras de caridade, dentre as quais podemos citar, por exemplo, as Damas da Caridade, atualmente denominadas Filhas da Caridade, as Confrarias ou Irmandades da Caridade, a Congregação da Missão, que envolve os chamados Padres Vicentinos, que justamente são seguidores, discípulos da filosofia cristã e caritativa de Vicente de Paulo, e tantos outros exemplos, tantas outras obras e atividades. E o mais interessante de tudo isso, meus irmãos, é que passados quase 5 séculos, quase 500 anos, ainda hoje nós vamos encontrar diversas dessas obras que foram iniciadas por Vicente de Paulo e que têm a sua continuidade na atualidade. Ou seja, ele lançou sementes de caridade e ainda hoje essas sementes estão florescendo e frutificando em ações no bem. E ele termina a sua mensagem dizendo o seguinte: Vicente de Paulo finaliza assim: imensa dita, ou seja, a alegria, a felicidade é a minha, por ver quanto lhes honro o caráter, o quanto estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação, ou seja, divulgação, disseminação, espalhamento da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos, as lições do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Então, Vicente de Paulo termina expressando a sua alegria em ver a continuidade dessa obra de amor e caridade que ele iniciou, que realmente se prolongou ao longo do tempo, se perpetuando e prosseguindo na atualidade. E essa mesma alegria nós somos convidados a sentirmos ao também nos dedicarmos à caridade, ao amor, ao bem. Tanto que ele termina fazendo um convite aos homens de bem, que devemos ser cada um de nós. Convite para a beneficência, ou seja, para a prática do bem e da caridade, cuja recompensa maior
ele deixa bem claro, é essa alegria espiritual que já pode começar a ser sentida aqui ainda na vida terrena, a qual imaginemos quão maior e mais ampla não será na vida espiritual. Essa alegria tende a se prolongar, se perpetuar e se intensificar na vida espiritual após a nossa desencarnação. E nós queremos, irmãos, encerrarmos o nosso estudo de hoje trazendo um poema singelo, mas com uma mensagem significativa. Hino ao trabalhador espírita de Salvador Gentili. Avante, operário da messe sagrada, que levas feliz a charrua com a mão, sulcando as entranhas da alma cansada, que estéril ficou pela humana ilusão. Levanta os enfermos que tomam na estrada, acode os dementes que rolam no chão, estende as migalhas na esmola velada aos pobres que clamam a côdea de pão. Esparze tua luz onde a treva domina, semeia doçura nos campos da dor, inunda de bem onde o mal se aproxima e segue contente na trilha do amor. Feliz has de ser e tua glória infinita, chegando ao fim desse excelso labor, além do sepulcro onde a vida palpita, em festa divina de luz e esplendor. E assim, meus irmãos, com os corações agradecidos a Jesus, façamos a nossa prece final. Graças te damos, amado Mestre Jesus, por mais uma lição de amor e caridade do teu Evangelho de luz. Que esses ensinamentos da manhã de hoje possam calar fundo os nossos corações, se transformando em ações no bem, atitudes de amor e caridade no nosso dia a dia. Graças a ti, Senhor.